Oi, pessoal. Meu nome é Amanda, eu sou médica psiquiatra e vim aqui hoje bater um papo com vocês sobre ansiedade. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender melhor sobre isso. Hoje em dia, muito se fala sobre ansiedade, como se ter ansiedade, sentir ansiedade fosse sempre algo ruim. Mas não, gente. Na verdade, a ansiedade é uma emoção normal que todos nós experimentamos ao longo da vida e no ponto certo, na medida certa, ela ajuda com que a gente tenha um melhor desempenho frente às situações difíceis, aos conflitos, aos perigos, porque a gente consegue se antecipar às diversas contrariedades, adversidades que podem surgir. No entanto, é importante saber que a ansiedade é uma emoção natural que todos nós experimentamos ao longo da vida. E na medida certa, ela ajuda com que a gente tenha um desempenho melhor frente às diversas situações, ou que a gente se antecipe aos perigos e consiga se proteger. Portanto, a ansiedade, até determinado ponto, até determinado nível, ela é normal, esperada e nos favorece. Agora, quando nós temos um transtorno de ansiedade, ou seja, quando essa ansiedade passa a ser patológica. Gente, na ansiedade patológica, o indivíduo se sente a maior parte do tempo ansioso, ou seja, há uma dificuldade muito grande de relaxar, ou então essa ansiedade atinge um nível, uma intensidade tão alta que acaba atrapalhando as situações do dia a dia, ou mesmo ela aparece diante de situações, circunstâncias que não deveriam causar aquele estado de tensão. Então, nos transtornos de ansiedade, nós temos sempre sofrimento e prejuízo. Nesses casos, a busca por um profissional médico, psiquiatra ou mesmo psicólogo que possa fazer uma avaliação da situação é fundamental. A ansiedade é uma emoção natural que todos nós temos e ela é importante para o nosso desenvolvimento também. Por quê? Se eu tenho um nível de preocupação, se eu consigo me antecipar aos conflitos, às situações de perigo, eu tenho uma chance maior de ter um bom desempenho. No entanto, quando essa ansiedade atinge níveis muito altos, muito intensos, ela acaba prejudicando o desempenho do indivíduo. E aí nós temos os casos de sofrimento, prejuízo, mal-estar, que são muito característicos dos transtornos de ansiedade. Nesse ponto, a ansiedade passa a ser patológica. Mas o que eu quero dizer aqui é que todos os quadros ansiosos, todos os quadros ligados principalmente a um transtorno de ansiedade, a gente pode decompor essa ansiedade em 4 elementos principais: sensação, sentimento, pensamento e comportamento. Vamos entender melhor o que cada um desses componentes, qual o papel que eles desempenham naquele quadro ansioso. Sensação. Muitas vezes as pessoas não conseguem nomear exatamente o que elas estão sentindo, mas elas percebem um mal-estar, uma tremedeira, uma sensação de sufocamento, ou então o coração batendo mais rápido, ou seja, sintomas físicos que são muito característicos dos quadros de ansiedade. Essas sensações, muitas vezes até uma criança que não sabe dizer exatamente o que está sentindo, consegue perceber que aquilo ali não está dentro da sua normalidade.
Por outro lado, nós temos também os sentimentos. Qual que é o sentimento básico que está presente nos quadros de ansiedade? Uma sensação de tensão, de angústia, uma dificuldade para relaxar, uma preocupação muito constante, muito frequente e mais intensa do que seria esperado. Temos também os pensamentos. Qual que é o pensamento típico de um paciente diante de um quadro de ansiedade? Bom, vai dar tudo errado, ninguém vai gostar do que eu vou fazer, isso aqui não vai dar certo, ou seja, é sempre um pensamento com um viés negativo, catastrófico, que as coisas não vão sair da melhor forma possível, que ele não vai ter um bom desempenho. E aí, qual que é o comportamento mais típico que a gente vê nesses indivíduos? É o comportamento de evitação. Por quê? Se eu estou diante de uma situação que me traz sofrimento, e a ansiedade provoca isso, eu acabo evitando determinadas situações para que não gere um desconforto. Então, uma coisa acaba retroalimentando a outra. O paciente acaba tendo um comportamento de evitação, não se expor a determinadas situações, e ele fica na mente com aquela ideia, né? Com aquele imaginário que ele criou sobre aquela situação, que é sempre o pior possível, o mais catastrófico possível. Então, o comportamento ansioso acaba retroalimentando os pensamentos e assim por diante. Ansiedade é algo sério, que precisa de tratamento, que precisa de ajuda quando provoca prejuízo e sofrimento. Se você gostou desse vídeo, dá um like, curte, compartilhe, que outros vídeos virão por aí. Obrigada!